Para fazer o nosso gatinho, nós vamos precisar de uma base do vídeo anterior. Então, basta fazer uma peça a cor que você escolher. E agora nós faremos as orelhas do nosso gatinho. Então, vou começar com anel mágico. Vou fazer ponto baixíssimo para prender o nosso anel. E dentro dele, vou colocar 4 pontos baixos. Vou usar a técnica do ponto X, ok? 3 e 4. Vou fechar o meu anel. Puxo bem. Agora eu vou direto lá no meu primeiro. Depois vou trabalhar com crochê circular contínuo. Então, eu não fecho as minhas carreiras. Vou trabalhar em cima do primeiro ponto, direto. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Faço um ponto no mesmo ponto de base, mais um ponto. Então, tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um aumento. No ponto seguinte, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Mais um aumento. Então, eu vou fazer aumentos em todos os meus pontos de base. 3 e 4. Então, são 4 aumentos. Vou terminar com 8 pontos. Carreira número 3, vou fazer um ponto. No ponto seguinte, um aumento. Então, é um ponto e um aumento. Eu vou repetir esse um ponto e um aumento 4 vezes. Eu fiz 2, vou fazer mais 2 vezes. E 4. Termina essa carreira com 12 pontos. Carreira número 4. Vou começar com uma sequência de 2 pontos baixos. É um ponto para cada ponto de base. E agora eu vou fazer um aumento. Um ponto no mesmo lugar, mais um ponto. 2 pontos. Então, são 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência 4 vezes novamente. Então, são 2 pontos e um aumento. Termino essa carreira com 16 pontos. Agora, eu vou subir o marcador, vou pegar aquela linha inicial mesmo, passo por cima, e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a quinta carreira, eu só repito os 16 pontos que eu tenho de base. Cuidando para não fazer aumento nem diminuições. Agora eu vou tirar o meu marcador. Eu não vou mais precisar dele, deixar ele lá dentro. Eu vou dobrar a peça ali no meu último ponto. Pois nós vamos trabalhar uma carreira, os 2 lados ao mesmo tempo. Então, eu só puxo a minha linha, ajusto na agulha, vou colocar a minha agulha pegando a carreira de trás e a carreira da frente. Eu vejo bem onde é o meu último ponto e onde é o primeiro. Então, aqui é o primeiro ponto. Vou colocar a linha e vou passar no primeiro e no último. Esse primeiro ponto é um pouco mais complicado por causa do último ponto. Mas é só puxar a linha com cuidado, prestando atenção. E um ponto baixo. Pronto. Os outros pontos são mais fáceis. Então, eu pego o ponto seguinte dos 2 lados. 2 pontos. O seguinte, 3 pontos. No próximo, 4. Cinco. Uma coisa para pegar certo, para não fazer aumento sem querer. 6.
7 e 8. Então, nós costuramos os dois lados. Agora, nós temos 8 pontinhos. E esse lado é o lado direito. E aqui é o lado do avesso. Nós vamos dobrar assim, o avesso para dentro, para formar a nossa orelhinha. Então, eu vou cortar uns 20 centímetros para a costura, 20 a 30 centímetros. Eu sempre prefiro cortar a mais do que a menos, para não precisar fazer emenda. E nós vamos costurar assim. Eu já fiz as duas orelhinhas, basta fazer mais uma orelhinha com essa mesma receita, não tem diferença entre a orelha esquerda e a direita. É só repetir mais uma vez o que nós fizemos. Agora vamos fazer a cauda. Vamos fazer novamente um anel mágico, uma correntinha, só para fechar o anel. E dentro desse anel, eu vou colocar 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Agora eu fecho o anel. Volto lá no meu primeiro ponto. Vou direto no primeiro ponto, tá? Não preciso fazer nada para fechar a carreira. E na minha carreira número 2, eu vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu tenho um aumento e um ponto. No ponto seguinte, novamente, um aumento, que é um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. E no ponto seguinte, um ponto. Então, eu termino essa carreira com 6 pontos. Já vou virar a peça, que ela fica girando para fora, né? Para o avesso. Então, só ajeito. Essas peças pequenininhas são um pouco mais difíceis de trabalhar, mas com paciência a gente consegue. Carreira número 3. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer agora uma sequência de 8 carreiras com esses 6 pontos. Então, da terceira carreira à 10ª carreira, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, mantendo os 6 pontos. Eu vou dobrando a peça dessa forma, para ficar mais fácil de tecer. Como ela é muito pequena, é um pouquinho mais difícil. Então, é só, eu vou apertando assim, vai ficando mais fácil. Aperto e viro, aperto e viro. Já subi as minhas 8 carreiras. Deixo um pouco de linha para a costura. Ajeito todo mundo. E eu vou costurar assim. Já costurei uma orelhinha, agora nós vamos costurar juntos a outra. O desafio é costurar a segunda orelha igual à primeira. Por isso, a gente tem que prestar bastante atenção nas distâncias. Eu costurei aqui na terceira carreira, do meio, e costurar a pontinha na mesma altura. E sempre olhar para ver se eles realmente estão na mesma altura. Tá? Aqui é um triangulinho, como é a orelha de um gatinho. A gente forma um triângulo e tenta costurar todo mundo na mesma altura. Eu vou passar a minha linha lá para baixo. Vou colocar dentro da peça, na orelha e na cabeça. E pego um ponto. Vejo bem onde é o pontinho que a orelha encaixa. Onde eu coloquei o alfinete, eu vou sair com a minha agulha de tapeceiro. Aí eu já posso tirar essas agulhas. Tem que tomar cuidado para não se furar com essas agulhas, tá? Eu normalmente nem uso agulha.
porque eu me furo com muita facilidade. Mas o certo é usar. Agora eu volto, vou pro próximo. Vou lá onde a agulha tá saindo. Subo, pegando os dois pontinhos. Pegando o pontinho inteiro. Tô costurando dessa forma em todos os pontos. Então, só vou... Pego um pontinho e volto. Só vou ver se está na mesma altura. Tem que cuidar disso. Se as duas orelhas estão na mesma altura. Vou pegar o pontinho inteiro e volto no mesmo buraquinho de onde eu saí. Vou testar para ver se a orelha está bem costurada. Eu acho que ela ainda está um pouquinho frouxa. Está na mesma altura. Olha, não está, viu? Então eu vou... Vou olhar só para ver se é isso mesmo. Quando eu coloquei o alfinete, eu coloquei na carreira errada. Eu vou para outra carreira, que é na carreira de baixo. Agora sim. Costura com calma, com paciência, porque descosturar é mais difícil do que costurar uma vez, certo? É bem complicado descosturar um amigurumi. Então é melhor fazer com calma, para não precisar descosturar, principalmente depois que a gente já arrematou. Para cima, vou para baixo. Eu sempre volto no mesmo ponto de onde eu saí. Vou ajeitar essa pontinha aqui, porque eu acho que ela parece que está caindo. Vou fazer mais uma vez. Vou olhar de novo. Acho que já não. Tem que voltar. Agora sim. É mais fácil quando a gente costura sem precisar filmar, tá? Às vezes parece que é super complicado, mas é que costurar filmando é mais difícil. Se eu tivesse com a peça no meu colo e eu conseguindo olhar nos ângulos certos, ela é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção para ficar todo mundo na mesma altura. É o mais parecido possível. A linha já começou a perder a torção. Isso não, já perdeu totalmente. Vou voltar no mesmo buraco. Vou só ver se ela está na mesma altura. Parece que está.
trás, o triangulinho. É isso, então. Agora eu vou colocar as duas linhas no mesmo lugar para eu poder arrematar. Então, só faço os dois nozinhos, volto com a agulha e entro no mesmo buraquinho. Um lado para um lado e a outra linha para o outro lado. E pronto. Agora eu arrumo o pontinho e não dá mais para ver por onde que você saiu. Isso que é difícil arrumar depois que tá tudo arrematado. Aí vai ter que cortar essa orelha. Bom, agora eu vou fazer a marcação do nariz. Vou pegar bem o centro. Vou colocar aqui, depois eu vejo se tá certinho. Vou subir uma carreirinha e vou voltar 3 pontos. Subo uma carreira e três pontinhos. Tá torto, tá vendo? Não tá alinhado com as orelhas e as orelhas estão alinhadas com o corpo. Então, tem que prestar atenção no alinhamento delas. Tá vendo? Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Uma tá no início da orelha e o outro tá no meio da orelha. Então tá errado. Então o nariz aqui tá fora de linha. Agora eu puxo esse olho pra cá. Agora sim. Os dois estão alinhados. 3 pontos para um lado, 3 pontos para o outro. Certinho. Vou colocar as marcações dos bigodinhos. Vou andar 1, 2, 3. Na mesma altura dos olhos. E uma carreira para baixo. Eles ficam na diagonal. 1, 2, 3. Uma carreira para cima. E uma carreira para baixo. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Mesma altura dos olhos. Tem a distância de um dedo, tá certo. 1, 2, 3. Uma carreira para cima. Vou ver se eles estão no mesmo alinhamento. E aqui. Deixa eu ver o ponto desse lado é diferente do outro. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Eles não ficam bem iguaizinhos. Olhar bem para ver se ficou bom. Parece que sim. Desço 2 carreiras no mesmo alinhamento do nariz. Para descer o narizinho, porque o narizinho é um triangulinho. Agora sim, é aqui a boquinha. Com a linha que eu escolhi para os bordados, vou colocar debaixo, lá no queixinho, e já saio na boca. Tem mais ou menos uns 40, 50 centímetros de linha, tá? Vou deixar mais ou menos a metade, já passou. Assim, porque daí eu vou puxar a linha pro outro lado. Fazer um lado e depois o outro. Então, lá na boca, vou da boca pro nariz, na diagonal,
Entro no nariz e saio na diagonal, uma carreira acima. 2 carreiras acima, bem na altura dos olhos. Passo 2 pontos e volto no nariz. Se não gosta de alfinete, ele me atrapalha demais. Aí vou dentro da laçadinha, nariz, pro outro lado. Aí dentro da laçada, eu puxo um triangulinho, que vai ser o narizinho. Aí ajeito para ele ficar bem bonitinho. Para ficar os dois lados iguais. Aí eu volto lá na boquinha e já saio no meu primeiro bigodinho. Ver se ficou bem certinho. Não adianta ficar ajeitando agora, tem que terminar a peça primeiro. Bom, aí eu só coloco nas marcações um fiozinho. Do outro lado. E vou lá para cima. Puxar que eu achei que ficou um pouquinho frouxo. Agora eu vou do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Linha na agulha. Vou colocar nas minhas marcações. É bem simples, né? É um bordadinho bem simplesinho. Para cima, tudo no mesmo buraco, tá? As duas linhas estão saindo pelo mesmo buraco para a gente fazer o arremate. Depois eu faço esse arremate. Vou bordar o olho primeiro. Porque caso dê algum problema eu ainda posso desmanchar. Vou fazer o olhinho com a linha azul. Os 30 centímetros de linha é o suficiente. Eu sempre acabo pegando mais do que o necessário, porque eu prefiro que sobre do que falte. Agora eu vou sair lá por cima, vou entrar lá por cima, na verdade, onde eu coloquei o meu olhinho. Vou subir uma carreirinha e vou voltar no mesmo lugar. Subir, que a gente faz com bastante paciência para não ficar uma linha atravessando a outra, tá? É para ficar uma do ladinho da outra. É um bordado. Então a gente coloca a linha onde a gente quer. Aí eu vou fazer isso algumas vezes até ficar no tamanho que eu quero. Eu já fiz 3 vezes. Não puxa muito para não ficar muito apertado. Aqui. Bom, passei 5 vezes desse lado. Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado.
2, 3, 4, 5. Eu acho que dá para passar mais uma vez. 6 vezes. Bom, eu acho que desse lado ficou mais cheinho do que do outro, então eu vou arrumar o outro lado. Não tem problema voltar, tá? O importante é que fique certinho. Vocês viram que que eu passei uma vez a mais do lado direito do que do lado esquerdo, né? Mas os dois lados ficaram iguais. Então não tem problema a quantidade de vezes. O importante é que eles fiquem iguais. É um bordadinho bem delicado, mas fica tão bonitinho. Eu gosto muito mais de bordar os olhinhos assim do que fazer aqueles olhinhos de plástico, colocar aqueles olhinhos de plástico. Agora eu só arremato as linhas, dois nozinhos. E escondo o meu fio. Puxo um nozinho para dentro e coloco uma linha para um lado e outra linha para o outro. E faço a mesma coisa com a linha rosa. Corto os excessos e fica prontinho. Prontinho. É muito bonitinho. Agora vamos costurar a cauda. Vou passar a linha lá para trás. Ela tá na frente, só passo para trás. E coloco duas ou três carreiras lá do meio. Colocar um alfinete só para ajudar, mas com cuidado para não apertar a peça, porque senão eu me furo do outro lado. Aqui é bem simples, tá? É um pontinho na parte de baixo. Eu vou já passar para cima para fazer um alinhavo para tirar esse alfinete. Não gosto do alfinete. Eu só vou de dentro para fora, pegando o ponto inteiro. Aí vou lá no outro ponto e passo por dentro da peça. Não tem muito segredo a costura, principalmente pela linha ser da mesma cor da peça, tanto a cauda quanto o corpo são da mesma cor, a costura é muito simples. Ela não aparece. O complicado é quando a peça tem cores diferentes. Se a cauda tivesse uma cor e o corpo outra, que também ia ficar bem bonitinho, aí tem que tomar mais cuidado para que a linha não apareça. Mas aqui é só pegar um ponto da cauda e um ponto do corpo. Tomar cuidado para não ficar torto. Não tem segredo, tá? Aqui é só cuidar para não ficar torto e pronto. Testar para ver se tá firme. Um ponto da cauda. Um ponto do corpo. Cuidar para não quebrar a agulha. E pronto. É isso. Agora eu vou fazer aquele arremate, que eu pego um pontinho e coloco pro outro lado.
passando a agulha pelo meio do enchimento. Agora eu só corto. E está prontinho o nosso gatinho. Agora a peça descansa e todos os pontos se assentam, se ajustam, fica tudo bem bonitinho. É muito engraçadinho. Eu adoro essas peças. E no próximo vídeo, usando a mesma base, nós faremos um cachorrinho. Olha que legal. A mesma base, os mesmos pontos e da cor que você escolher. Vejo você lá. Tchau, tchau.